Alguns dias atrás, aqui no canal do Sneakers BR no YouTube, eu, Guilherme, e eu, Gerson, nos juntamos para fazer um novo SBR Listas, onde nós destrinchamos parte da história da família Air Max. Então nós pegamos desde o comecinho dela, lá em 1987, até um pouco antes, né, quando a tecnologia Air nasceu, até o final da década de 90. Separamos cerca de 50 fatos, curiosidades sobre essa história, só que vimos que tinha muito mais. Então estamos aqui agora para a parte 2, com muitas outras coisas. É isso aí, em torno de 50 novas novidades para vocês, que vai pegar o comecinho dos anos 2000 até os dias atuais. E como isso é uma história viva, talvez semana que vem isso já tenha mais coisas para ser complementada. De repente faz mais CBR Listas 3, né, falar sobre isso, mas enfim. Ajuste o cinto na cadeira, coloque o seu fone que mais SBR Listas vem aí. O século XXI chegou, os anos 2000 começaram e a Nike precisava se puxar para trazer ao mercado novos Air Max. Os primeiros lançados nesse século ainda bebiam muito da fonte dos designs lançados nas 2 décadas anteriores. Então nós vimos Air Max 2000, 2001 e 2002 ainda com aquela pegada do final dos anos 90 e algumas outras coisinhas dos tênis que fizeram história dentro da família Air Max. Porém, aquilo não era o suficiente e todos eles praticamente estão esquecidos nos arquivos da marca. É isso aí, naquela época, depois desse 2002 que o Gui falou, parece que todo mundo tinha que ser futurista. Todo mundo tinha que ter material metalizado e também tecnologia aparente e de formas generosas, né, vamos dizer assim. Foi aí que nasceu o Air Max 2003. Bem pratinha em cima, com uma bolha bem considerável embaixo. E era uma bolha que era um tanto familiar para todo mundo, né? De alguns 6 anos atrás. É, exatamente. Era o mesmo solado do Air Max 97. Então ele fez a revolução lá em 97 e emprestou seu solado pro Air Max 98, pro 2003, 2004, enfim. Nike tava meio devagar, né? Não tinha muito pra onde ir, né? Não é à toa que de 2003 a gente já pula lá para 2006, quando começou um certo burburinho para uma nova revolução dentro da família Air Max. E foi daí que nasceu o Air Max 360, que era praticamente o primeiro a, depois do Air Max 97 ter de fato uma cápsula que tomava conta de toda a entressola, só que agora sem nenhuma espuma entre o cabedal e o solado. Então o 97 ainda tinha aquela região ali que chega até a hidrolisar depois de um tempo, e o 360 se livrou disso e fez com que o pé ficasse praticamente em contato direto com a cápsula de ar. E nessa época começou uns boatos que a Nike estava com um projeto que chamava Powerwall, a verdadeira parede dos poderes, e nele teríamos Air Max 1, 90, 95, 97, 2003 e também o 360. Para compor esse tal do paredão, os tênis eles apareciam com algumas reedições de cores já conhecidas e alguns elementos de coisas que a Nike estava querendo implementar naquele momento. Esses mais conhecidos eram os History of Air, então eram tênis com, por exemplo, o Air Max 1 naquela Colorway University Red de 1987, a combinação de vermelho e branco, mas ela também era acompanhada de algumas outras, vamos dizer, segmentações. Então o Powerwall ele era gigantesco, com inúmeros tênis, e todos eles seguiam como influências a arte, a ciência e até a própria história da fábrica lá do Oregon. É isso aí, então nessas cores a gente podia encontrar os All White, o All Black, Extraordinary Orange, Extraordinary Greens, BRS, que eram inspirados nas cores adotadas pela Blue Ribbon Sport, e os Tier Zero, os Limited Edition, a série mais rara de todas, com 144 pares produzidos de cada silhueta, à exceção do 360, que tinha uma tiragem muito menor de só 96 unidades. Cores inspiradas em brinquedos japoneses, aplicadas somente às entressolas e contraste com os cabedais pretos, tudo para evidenciar cada uma das cápsulas de Air. A primeira parte do Powerwall foi lançada meio que no primeiro semestre ali daquele ano. E foi no segundo semestre do ano que foram lançados esses tênis que o Gerson comentou, que chegou ao mercado os One Time Only. Então basicamente era o Air Max 90, Air Max 95 e Air Max 97, ou melhor, o cabedal desses 3 modelos, sobrepondo o solado novíssimo e recém-lançado do Air Max 360. Então eram híbridos um tanto curiosos, com colorways às vezes até já conhecidas e que até hoje estão ali entre os mais desejados de bastante colecionadores de Air Max. E aí nessa época da metade dos anos 2000, os Air Max já faziam parte dos modelos casuais, embora a Nike ainda não quisesse admitir muito bem isso. Mas o fato é que não tinha muito para onde correr ou novas grandes tecnologias para serem lançadas sobre o Air Max, então a Nike ficava meio que requentando aquele assunto, né?
Depois disso que a gente falou, do Air Max 360, com esse passo bem devagar da Nike rumo a uma nova revolução do ar, foi ali entre 2009 até 2015 que vários Air Max começaram a reaparecer com um pouco mais de força no pé das pessoas. Então eles também carregavam um solado praticamente igual durante todos esses anos, com uma bolha que praticamente pegava toda a sola ali do pé também. A espuma já estava de volta, então fugiu um pouquinho daquilo que o 360 foi conhecido, né, por trazer para o mercado. Nessa época, como eu falei, em 2009 a 2015, que esses tênis ganharam cabedais um pouco mais tecnológicos. Então foi aí que nós começamos a ver cabedais com materiais diferentes, com muita termofusão, né, então aquela junção de materiais sem costura que tornavam eles mais confortáveis, mais leves. Tinham também os tênis com Engineered Mesh, que era uma malha feita de um jeito muito mais tecnológico, que permitia várias densidades diferentes, vários buracos, né, para que ele respirasse em diferentes áreas de formas diferentes, e também tecnologias como o Dynamic Flywire, que eram aqueles fios que praticamente abraçavam todos os pés e faziam com que houvesse um ajuste bem melhor. Por fim, em 2015 e 2014 também vimos a introdução do tricô tecnológico, que acabou mudando bastante a história da família Air Max e das tecnologias como um todo. E foi a partir daí, em 2017, que juntando o Flyknit no cabedal e bolhas de ar gigantes que conectavam-se entre si e direto no cabedal, que a Nike apresentou o Air Vapor Max, talvez o modelo mais revolucionário que a gente tem nos últimos anos. Isso foi o primeiro passo que a Nike deu, pelo menos o passo mais significativo, para levar a sério a história do tal do pisar nas nuvens, ou pisar sobre o ar. Então foi nessa época que ela usou muito desse artifício para as propagandas e tudo mais. E uma coisa que a gente nem tinha nem combinado aqui, mas que é legal de falar porque tem a ver com o que comentamos agora há pouco, é o fato de que o Vapor Max nasceu como um tênis de performance, Exato. Mas uns anos atrás a Nike já viu que era melhor manter ele no ambiente casual, né? É isso, porque não, né? Quando a gente fala de inovação e tudo mais, pensamos em grandes tecnologias, grandes mudanças, mas para a família Air Max existiu um outro tipo de inovação que foi extremamente relevante para que ela se mantesse relevante, né? Sim. Então vou até repetir a palavra porque tem muito disso. E o que eu estou falando? Das colaborações. As colaborações foram essenciais para que os Air Max continuassem vivos nos pés dos sneakerheads e até das pessoas que acabam consumindo os modelos posteriormente. Isso aí, hoje em dia é muito comum a gente ver algumas marcas esportivas trabalhando em conjunto com designers, com atletas, com até músicos e até às vezes com outras marcas também, né? E bastante hoje em dia. Mas no começo dos anos 2000, saiba você que isso não era comum, isso era raríssimo e começou a dar um choque na galera de ver isso tomando corpo e se tornando realidade. Então agora a gente até sai um pouquinho de um listas meio cronológico para entrar de cabeça nessa parte das colaborações. E a primeira que nós temos que falar é a de 2002, feita com a Atmos. Então uma varejista lá do Japão que pegou... Lembra do Air Safari que a gente falou no outro vídeo? Então o Air Safari tinha um cabedal praticamente idêntico ao do Air Max 1, só que ele tinha o Safari Print, que era uma série de pintinhas ali no cabedal. A Atmos pegou o Safari Print, aplicou no Air Max 1 em 2002 e daí nasceu o Air Max 1 Safari. Foi a partir daí que a coisa desandou para sempre, né? O Air Max 1 foi quem deu esse pontapé inicial, mas se tornou uma das melhores plataformas para ser trabalhada com várias outras marcas, mas não se limitou ao Air Max 1, né? Vários outros membros da família Air Max receberam esse carinho especial, esse cuidado especial, essa tiragem tão reduzida, e nós vamos falar de alguns deles daqui para frente. Bom, apesar da gente estar reforçando o fato de que nem só de Air Max 1, Air Max 90 vivia, o segundo grande Air Max 1, fruto de uma colaboração, também foi feito com a Atmos e também utilizando o Air Max 1. E eu tô falando do Viotech, um dos tênis que até hoje tá todo mundo implorando pelo retorno para a Nike. No ano seguinte, quem começou a trabalhar junto com a Nike foi a marca de skate, Huff. E aí, obviamente, que está falando de Air Max, então trabalhou sobre alguns membros da família Air Max, não foi sobre nenhum tênis de skate. E a Huff, ela tinha uma padronagem especial que fica conhecida como Huff Quake, e ela trabalhou sobre o Air Max 1, o Air Max 90 Current e o Air Max 90 normal. Bom, 2005 foi o ano em que o holandês Peter Jansen, também conhecido como Parra, entrou no jogo, resolveu se envolver com a Nike e trouxe para a família Air Max uma quase revolução visual, porque foi a partir dessa colaboração com ele, com o Pierre Parra, que nasceram o Air Max 1 Amsterdã e Albert Heijn, sendo esse Albert Heijn
inspirado numa rede de supermercados lá de Amsterdã, e esses tênis estão entre os mais limitados do Air Max 1. Então acreditam-se que existam apenas 24 pares, então grande parte deles já devem ter virado farofa a entressola. Ou não, né? Que essa galera mora nesse lugar gelado aí. Mas sei lá, né? Mas de qualquer forma, é um tênis extremamente desejado. Nosso patrão, Ricardo Nunes, sempre fala que é um dos tênis que ele gostaria muito de ter. Então, além de Amsterdã e Albert Heijn, também tivemos o Air Maxim 1. Lembra do Air Maxim 1? Que ele tinha era bem confortável, tinha um toe box meio grandão, mas ele era bem legal. Então tivemos também, como eu falei, Air Maxim Lonely Lovers, tivemos o Air Max 95 Running Man, então trazendo o 95 um pouco mais para esse universo das colaborações. Para mim é um dos mais legais, inclusive, a sobreposição de cores que ele faz ali. Para finalizar, podemos falar também de um tênis que foi lançado em 2018, novamente um Air Max 1, que tinha um cabedal também inspirado pelo trabalho do Parra, então ele tinha algumas faixas. Na versão Friends and Family tinha o painel lateral sem o swoosh e com algumas nuvens, enfim, bem coloridão e a cara do trabalho do Peter Jansen. Bom, e além do Pierre Parra, como o Gui acabou de falar, mais um componente holandês participou historicamente de trabalhos com a Nike. Eu tô falando da rede de lojas Pata, e ela se juntou com o outro holandês, com o Pierre Parra, para comemorar os 5 anos da rede de lojas. Entre 2009 e 2010, eles criaram um dos Air Max mais desejados de todos os tempos, né? Que foi o Purple Denim, o Chlorophyll, o 50th Anniversary, o Lucky Green e, por fim, o icônico Cherry Wood. Além desses últimos trabalhos que a Pata fez, mas aí não junto com o Parra mais. Né? Como o Gerson falou, a Pata continua trabalhando com uma certa frequência ali, né? De anos em anos volta a trabalhar com a Nike. Ela já fez até algumas coisas meio de Nike ID, onde misturava o cabedal do Air Max 90 com o Air Max 95. Mas enfim, estamos aqui para falar do mais recente, que é o projeto The Wave, onde ela lançou 4 colorways diferentes de um Air Max 1 caracterizado por suas ondas, né? Então The Wave, em inglês ondas, e um cabedal que ganhava ondas. Então teve uma versão laranja, uma versão azul, uma versão bordô, tivemos também uma versão preta super limitada e por fim uma ainda mais limitada, que foi a 5ª colorway inteirinha branca, que foi dada a um dos fundadores da Pata pela Nike, meio que como uma homenagem ao seu filho que tinha falecido. E esse aqui é um bônus? A Pata não trabalhou com a Nike só sobre o Air Max 1, apesar de ser o predileto, né? Eles trabalharam também sobre o Air Max 90, uma dupla verde e laranja, e ambos foram apelidados de Homegrown. 2005 também foi um ano em que a cultura da toy art e o streetwear estava em plena expansão. Então a Nike aproveitou também esse embalo para se juntar com a Kid Robot, uma marca que ficou bem famosa até aqui no Brasil na época, para criar um Air Max 1 Kid Robot. Cabedal pretinho, de couro, detalhes beges, rosas, enfim, na minha opinião, um dos melhores Air Max 1 já lançados. E aí, aproveitando que você está falando de uma parte asiática da colaboração, tem a Clot também, né? Sim. A Clot que se tornou um grande nome de participação da Nike. Eles começaram esse capítulo em 2006 com Kiss of Death, um tênis que acabou sendo relançado no ano passado, se eu não me engano. Tinha os painéis transparentes, assim, meio plásticos, né? Dava pra ver no interior do tênis. E por baixo da sola dá pra ver um pezinho. Depois, em 2013, eles trabalharam de novo no Kiss of Death 2, que era um tênis já com Hyperfuse, também dá pra ver o pezinho, mas aí você não tinha mais os painéis transparentes no cabedal. E depois eles voltaram a trabalhar junto com Air Vapor Max, um todo vermelho. Sim. E também com o Air Max 97, que só emprestou a sola dessa vez, mas o cabedal era do Air Zoom Raven. Bom, a gente praticamente começou a falar de colaborações aqui no SBR Listas, falando da primeira colaboração da Nike com a Atmos, ali com o Air Max 1 Safari. E foi justamente esse lance meio animal que se tornou praticamente uma marca registrada dessa parceria. Isso aí, o Safari Animal, que foi feito com o Air Max 1 e o Air Max 95, para muitos é a melhor colaboração já feita sobre a família Air Max. Eu gosto muito de todos. E depois de alguns anos até tiveram um relançamento, né, desse Safari, só que com uma forma diferente ali do toe box, algumas coisinhas mudaram de cor. E isso abriu o caminho também para uma nova colaboração animal da marca, né, que foi com o Air Max 1 Elephant Print, que usou a padronagem do Air Jordan 3 num Air Max 1 feito em couro, branco, preto, um tomzinho que alguns falam que é verde, outros falam que é azul, pra mim é verde, fazendo aquele que é o Air Max 1 talvez mais legal de todos os tempos, muito lindo, materiais maravilhosos, que saiu inicialmente em 2007 e depois se retornou ao mundo em 2017,
seria um pouquinho mais fácil de conseguir, né? Porque vendeu aqui. O mundo da música é um que não pode ser ignorado de forma alguma, porque ele também foi extremamente influente para que o Air Max continuasse ali sendo relevante para o mercado. Dentre as colaborações mais obscuras envolvendo a família Air Max e o universo da música, estão as criações da Nike junto a Shed Records, que basicamente é o selo musical do Eminem. Então nós tivemos Air Max 1, Air Max 90 e Air Max 97, que ganharam eventualmente uma assinatura do Eminem, da Shed Records como um todo, e homenagens ao Big Proof, que era um rapper que fazia parte do selo e faleceu ali naquela época de 2006. Então, mantendo essa conversa ainda no campo dos Air Max e da música, tem o DJ Clark Kent, que é um grande parceiro da Nike, né? Que também teve a sua versão do Air Max One, batizado de 112. É um tênis que, como outras coisas que ele já fez, traz painéis em tom de cinza, refletivos e também algumas partes verde e até com a padronagem que parece um pouquinho Elephant Print, né? Sim. Bom, hoje no Brasil até a gente ouve muito falar do grime, que é um estilo de música que surgiu lá na Terra da Rainha, lá em território britânico, que mistura um pouquinho de rap, um pouquinho de música eletrônica. Em 2009, ele já estava completamente estourado por lá, e um dos grandes nomes, dos grandes precursores do estilo foi o Dizzee Rascal. Em 2009, ele estava lançando seu álbum Tongue and Cheek, e ele ganhou um Air Max 90 inspirado pela arte desse álbum, e pra mim é um dos Air Max 90 mais legais já lançados também. E aí o responsável por criar esse Air Max 90 foi Ben Drury, né? E esse cara já trabalhou outras vezes com a Nike. Ele trabalhou com o Air Max One Hold Tight e também com o Air Max 90 Current. O Hold Tight, que também entra na minha lista de alguns dos melhores, aquele bordadinho na parte de trás. Nós já falamos algumas vezes nesse SBR Listas, nessa segunda parte, sobre um tal de Air Max 90 Current. Enfim, como é que você fala, Gerson? Current. Só que talvez você não saiba exatamente do que se trata, porque é um modelo que há muito tempo não é visto. Basicamente, essa era uma variação do Air Max 90, que ela era quase um híbrido com o Air Huarache, então ele tinha o cabedal muitas vezes com uma espécie de meia de neoprene abraçando um pouco os pés, aquele suporte traseiro, aquele painel traseiro do Air Huarache também era em algumas vezes aplicado nesse Air Max 90, mas a principal característica dele ficava na parte da frente da entressola, que ela era toda cortada, toda segmentada, dando mais conforto, mais flexibilidade e lembrando um pouquinho da tecnologia Free, né? E esse Air Max 90 Current, ele apareceu também depois de passar pelas mãos da Dave Quarlet Smith. Talvez você não saiba quem sejam eles, nem por como eles são conhecidos de DQM, mas se eu falar o que eles fizeram, aí você vai saber quem é. Em 2009, eles fizeram esse Air Max 90 Current com algumas cores que lembravam uma peça de bacon. Isso mesmo, bacon. Porque 5 anos antes, eles já tinham feito Air Max 90 Bacon, que retornou esses anos atrás também, né? Então, a DQM é a responsável pela criação do classicaço Air Max Bacon. Um outro Air Max que marcou época, falando ali de 2004, foi o Air Max 1 Urawa, ou Urawa Dragon. Basicamente, ela era uma colorway inspirada nos Urawa Red Diamond. Então, da onde que surgiu o Dragons? Enfim, era um apelido desse que é um time da Liga de Futebol japonesa. E sabe que esse tênis aí é uma curiosidade que não tá na nossa lista. Falam que é o tênis de melhor shape já feito pela Nike e foi ele que foi utilizado pelos Masters para criar o Air Max Master para chegar na base do melhor shape. Não sabe qual é o Air Max Master? Então segura um pouquinho. Mas vamos dar um tempo aí nessa história de ficar só falando de tênis, vamos mostrar alguns outros tênis também? Vamos lá. Vamos falar de alguns tênis que passaram pelas mãos da Atmos e receberam o Tiger Camel, ainda voltando no ramo dos animais aí, mas talvez só uma camuflagem, né, tigresa ou tigrada, que tiveram Air Max 90 e Air Max One como grandes estrelas. Outra colaboração que muita gente nem faz ideia que uma vez já existiu é da Nike com a Hurley. A Hurley é ou era uma marca dentro do guarda-chuva de marcas da Nike e ela foi responsável pela criação de um Air Max 90 conhecido como Phantom 4D, um cabedal praticamente todo em material sintético, cheio de cores ali diferentes. Eu lembro de eu ficar algumas vezes ali no eBay procurando, porque eu sempre achei esse tênis muito bonito. Então anota aí, Nike e Hurley já fizeram um Air Max 90. Bom, já falando aqui sobre muitos Air Max One, Air Max 90, raramente falo de alguns outros, eu vou fazer esse raramente aparecer de novo. Air Max 93 e Air Max Lite tiveram versões que até hoje são muito desejadas mundo afora e foram feitas em colaboração com a rede britânica Size. Tem alguns Air Max Lite deles que...
Bom, para estender um pouco mais essa pausa falando de modelos que fogem desses maiores clássicos da Nike, acho que vale a gente falar de uma das colaborações, ou melhor, de um dos resultados de colaborações da Nike mais polêmicos de todos os tempos. Eu tô falando da criação lançada através da Nike Lab, aquela divisão super especial da Nike, em uma nova parceria com o designer Mark Nilsson. Era um cara já conhecido de outras criações um tanto polêmicas dentro da marca, mas que dessa vez usou o Air Vapor Max como base para sua própria criação. Então ele pegou a sola do Vapor Max, colocou uma espécie de um toe box meio mocassim de couro bege, junto com um cano alto de Flyknit verde com velcro, enfim, uma combinação no mínimo polêmica. Apareceu a foto aqui, né? Então fala pra gente, você usaria? Deixa um comentário. Bom, um tênis que a gente pouco falou aqui, mas que além de ser lindo por natureza, recebeu algumas versões muito maravilhosas também, é o Air Max 95. E entre essas versões maravilhosas que eu falei, eu gostaria de destacar as versões assinadas por Dave White, Stussy, Cavempty, Carhartt Whip e também pelos Coral Studios. Bem conhecido, mas também pouco explorado por colaborações, o Air Max 180 também foi alvo de uma junção, por exemplo com a Ambush, onde ele ganhou uma espécie de uma capa, né, que tornou ele quase um tênis de cano alto em duas colorways, e também já foi utilizado para 3 criações da Comme des Garçons Home Plus, uma das divisões ali da marca da Rei Kawakubo, sempre combinações com rosa, uma branca e rosa, uma inteira rosa e uma preta e rosa. É isso aí. E aí, falando em Air Max que são menos favorecidos, vamos dizer assim, do mundo das colaborações, a gente tem o Air Max 270 e o Air Max 720. Aqueles Air Max que foram criados exclusivamente para o uso casual. Talvez foi quem inaugurou esse nascimento já para o mundo casual, fora dos esportes. O Air Max 270 que nasceu como alguma espécie de evolução do 93 e 97, né? Mas enfim, ambos já foram retrabalhados pelas mãos de Maharishi, onde disponibilizava algumas opções para você montar dentro do programa Nike ID da gringa aquilo que mais lhe agradasse. Uma curiosidade é que a gente comentou, por exemplo, da Atmos utilizando o Tiger Camo, e essa estampa era praticamente parte fundamental desses Air Max da Maharishi. O Air Vapor Max 2019, um outro modelo de pouca expressão, né? Ele meio que passou batido mesmo ali na época, ele foi escolhido pela Cactus Plant Flea Market para ganhar uma iteração tanto divertida, né? Então ele tinha um swoosh que saía ali da lateral, parecia meio que feito de arame e preso ao cabedal, tinha algumas escritas na parte de trás, enfim, era um tênis muito lúdico e que eu gostaria bastante de ter. Mas já que a gente falou de vários outros Air Max modernos e mais recentes, a gente já falou no primeiro vídeo, mas não custa relembrar que a partir de 2014 a Nike começou a celebrar o Air Max Day, e esse Air Max Day é do dia 26 de março, que foi o dia que o Air Max One ganhou a sua vida comercial, isso lá nos idos de 1987. Esse dia acabou se tornando uma das principais datas para a marca, onde ela passou a realizar ações, lançamentos e vários eventos especiais. Aqui no Brasil não tem como a gente não falar do número 1811 da Avenida Paulista, onde agora é o McNeil, aonde ali, naquela casa bem famosa, foi montada a Casa Air Max, né? Então foi uma casa totalmente dedicada a celebrar o aniversário do Air Max através dessas ações especiais. Tiveram shows, eventos, festas, vídeos do Sneakers BR gravados direto de lá, então se você fosse aqui no nosso canal, você vai encontrar vários vídeos que foram realizados lá dentro. Enfim, foi um evento que acho que nunca mais veremos novamente. Eu acho bem improvável, mas ainda nesse ano de 2017, uma coisa que veio e ficou, diferente da casa que veio e acabou, foi o Air Max One Master, que a gente acabou de falar agora há pouco. Então, o Air Max One recheado de história, com vários recortes de várias partes de Air Max clássicos de todos os tempos. Olha o que eu achei. Ah, errei. Enfim, tem essa versão preta que foi disponibilizada para o comércio e a versão branca que foi dada só para os próprios Masters que ajudaram na criação do tênis. Mas se você quiser conhecer ele com muito mais detalhe, clica aqui no card e acompanhe no nosso canal, que você vai achar nosso vídeo fazendo os detalhes do Air Max One Master. Também foi durante o Air Max Day, mais precisamente no Air Max Day de 2016, ou seja, um ano antes, né, da Casa Air Max, que aquela sigla HTM, formada por Hiroshi Fujiwara, Tinker Hatfield e Mark Parker, se juntou para reeditar alguns clássicos da família Air Max. Então, o H do Hiroshi Fujiwara, ele criou o LD
zero. Então ele pegou um cabedal inspirado em clássicos da Nike ali do comecinho e colocou aquele solado com amortecimento por toda a entressola. O Tinker Hatfield, ele pegou o Air Max 90 e criou o Air Max 90 Ultra Superfly. Então o Air Max 90 aqui ele era um pouquinho mais leve e a construção dele possuía uma meinha de tricô tecnológico de Flyknit que vinha até a parte do tornozelo. Por fim, mas não menos importante, temos o Mark Parker, que era CEO da Nike e um dos grandes responsáveis por projetos especiais lá dentro, que apresentou o Air Max Ultra M, que nada mais era do que um Air Max BW totalmente modernizado, então com um cabedal meio de jacquard, um degradê bem bonitinho ali, enfim, era um trio muito chique. Bom, aproveitando que alguém falou de LD0 aqui, a gente volta pro número 0 da conversa, e por isso que a gente falou lá no outro vídeo que o Air Max One era o primeiro, mas não era o primeiro. Enfim, em 2015 a Nike contou uma historinha bem bonitinha que o Tinker Hatfield tinha feito um tênis, um primeiro Air Max, antes do Air Max One, então por isso que eles falavam que era o primeiro antes do primeiro, até quando eles foram lançar, e esse foi batizado de Air Max Zero. A ideia é que esse tênis, ou melhor, a conversa é que esse tênis, ou melhor, a história é que esse tênis foi criado naquela época, desenhado, mas ele não tinha como sair do papel, porque não tinha tecnologia suficiente para que aquilo ganhasse vida. E aí muitos anos se passaram e a Nike conseguiu fazer, através de várias tecnologias, que o desenho do Tinker tomasse vida e virasse um tênis de verdade. Começaram com o azul marinho, depois o amarelo, depois muitas outras cores foram ganhando mercado até cair no esquecimento. Mas tem vídeo na época do Tinker mostrando a versão amarela, viu? Eu tava. Bom, nessa onda de Air Max Day, de lançamentos especiais, a Nike tinha criado um concurso, né, que era um concurso on-air, onde ela apresentava uma série de projetos feitos por pessoas que não tinham necessariamente um vínculo com a Nike, que iam para votação e os mais votados eram posteriormente lançados, né? O Sean Wotherspoon, que hoje é amplamente conhecido até pelos seus trabalhos naquela marca com 3 barrinhas ali, né? Ele foi o cara que ficou mais famoso por causa desses trabalhos. Até hoje muita gente considera que tenha sido o seu melhor trabalho, eu acho que eu concordo, onde ele uniu o cabedal do Air Max 97, que diferente do 97 convencional, com materiais sintéticos e refletivos, ele usou o veludo cotelê para construir as ondinhas e ele sobrepôs esse cabedal do 97 em um solado do Air Max 1. E foi daí que nasceu o Air Max 1/97 do Sean Wotherspoon, extremamente desejado até os dias de hoje. Pra mim, o Sean ainda vai fazer o seu melhor trabalho, hein? Pegando a carona que Dizzy Rascal tinha feito alguns anos atrás, o Skepta, grande Skepta, além de bonito, um bom músico, né? O rapaz é bonito, é mesmo, bonito pra caralho. Fez vários Air Max com a sua assinatura, e dentre eles a gente pode citar o Air Tailwind 5, o Air Max Deluxe, o Air Max 97, e ele fez também um híbrido de 97 com BW. Que é bem bonito também. Que era um pé branco com azul, outro pé branco com vermelho. Exatamente. Coisa linda de se ver. E a gente tinha terminado o outro vídeo, ou melhor, você encerrou a lista do outro vídeo falando do Air Tonnage Max, né, que tinha uma inspiração meio tribal, meio iridescente e tudo mais, e foi justamente o tênis que inspirou o Air Max 97 do Skepta. Ah, é? Isso é novidade. O uso de materiais diferentes, com construções não muito convencionais, é óbvio que tinha que fazer parte de toda essa evolução da família Air Max, então a gente tem que destacar alguns dos modelos que justamente se sobressaíram nessa imensidão de apenas mudança de cores. Então a gente tem que falar do Air Max 1 Royal, você acha que tem, né? Opa! Então, que é praticamente um cabedal todo em couro, em camurça, meio desconstruidão, a entressola é bem diferente dos Air Max 1 convencionais, tem uma região ali na parte traseira do tênis que também é feita em couro, enfim, era o Air Max 1 para ser um pouco mais chique, mais refinado. E duro. Além dele, a gente tem que falar também daqueles modelos com cabedal de jacquard, por exemplo, que é uma espécie de um material meio como se fosse uma tapeçaria, né? E um dos mais legais, na minha opinião, que é a colaboração com a Roundel London, que é uma marca lá de Londres, que era toda inspirada nesse universo londrino e com muita influência do metrô de Londres. E não foi à toa que ela criou um Air Max 1 e um Air Max 90, todo coberto por um jacquard muito parecido com o que cobre os assentos do metrô de Londres, na época pelo menos. Bom, e falando sobre curiosidades, ainda em 2017, quando a Colette estava ali prestes a fechar as portas, né, foi anunciado que tinha uma parceria do time francês Paris Saint-Germain com a banda inglesa The Rolling Stones. Conhece? A banda? Conheço. Também conheço. E aí, então, tinha uma coleção ali de roupas e acessórios, e enfim.
E tinha também um tênis ali que passou quase que batido pelo universo sneakerhead. Estamos falando de algo bem recente, querendo ou não, né? 5 anos atrás. Bom, já estamos no final da nossa lista. Ela poderia ser muito maior, principalmente falando de colaborações, pelo fato da família Air Max ser, enfim, uma das melhores plataformas criativas aí, mas a gente não pode terminar essa lista falando, primeiro, da contribuição de Virgil Abloh, né, para a divulgação, né, o crescimento da família Air Max mundo afora. Apesar da coleção The Tem de 2017 não ter sido super conhecida por causa desses modelos, eles também fizeram seu barulho e também tem uma série de fãs. Então a gente, nessa coleção, composta por 10 modelos diferentes, tínhamos o Air Max 90, tínhamos um Air Max 97 e tínhamos também um Air Vapor Max. O Air Max 97 acabou sendo um dos queridinhos, então posteriormente ele também foi relançado em pelo menos mais 3 colorways e, na minha opinião, é justamente um dos modelos que o Virgil mais caprichou, porque todos acho que são bem bonitos. O que eu acho da hora é que é a primeira vez que tem um sushi grandão no Air Max 97, né? Geralmente é um sushi pequenininho. É verdade. Bom, e pra fechar com chave de ouro esse SBR Listas, a gente não poderia deixar de falar do lanceiro, um Air Max One feito fruto do trabalho em conjunto de Nike e Ricardo Nunes, isso muitos anos atrás, né? A gente tem até a comemoração de 10 anos do lanceiro, mas enfim, tênis inspirado no caboclo de lança, um tênis que tem na sua sola e entressola vários elementos que trazem a cultura do Pernambuco para um calçado. Então assim, eu tenho o meu, infelizmente já não uso mais, ele tá seladinho lá em casa, que começou a espalhar na sola. É uma pena, não tivemos um novo capítulo de lanceiro, mas a história foi contada de outra forma e até um pouco maior, né? Bom, a gente praticamente encerrou a lista, mas acho que vale falarmos rapidinho de outras contribuições de brasileiros, ou melhor, de várias outras coisas que o Brasil, de certa forma, se envolveu aí na família Air Max. Então tivemos aquele pack Beats of Rio, lembra? Lembro, que eram sim. vários Air Max inspirados pelas praias do Rio de Janeiro. Tivemos o icônico Air Max 97 do pack São Paulo versus Rio, também um dos Air Max 97 mais legais já lançados, o cabedal de Jacquard. Tivemos colaboração do Air Max 90 com o estilista Pedro Lourenço, então também foram pelo menos 2 Air Max 90 com materiais diferentes, com um lance um pouco mais fashion, vamos dizer assim. Tivemos Air Max 90 da CBF, tivemos, enfim, muita coisa feita aqui em solo nacional. Esperamos que vários outros surjam no decorrer dos próximos anos. Esperamos que o lanceiro volte, ou que exista um novo lanceiro, além do Converse que a gente fez recentemente. É lanceiro, né? Enfim, todos nós somos muito fãs dos Air Max, esperamos que eles parem de esfarelar, inclusive, né? Porque a gente quer que eles durem um pouco mais também. Esperamos que a Nike consiga consertar isso aí no futuro, porque, de fato, a família Air Max é onde moram grande parte dos grandes ícones da cultura sneaker. Diz aqui nos comentários qual o seu predileto, qual Air Max que você mais gosta, qual dos Air Max que você gostaria de saber a história, eventualmente, no próximo capítulo de um SBR Listas, ou qual o seu predileto de todos esses que a gente apontou por aqui. É isso, não esqueça de assinar o nosso canal, também ativar as notificações e curtir esse vídeo aqui. Seguir o SneakersBR em outras redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Acompanhe nosso site também, que é o www.sneakersbr.co. Lá dentro tem a categoria que fala sobre PS. Não precisa mais falar dessas Não? não. O nosso site, e nós também estamos junto nos podcasts, certo? É isso, ficaremos por aqui, beijo e tchau. Tchau, tchau.